divino, tal qual o fogo que atua sobre o ferro. Também este fogo divino atua nos corações imaculados, frios e duros. E em contato com tal fogo, a alma perde. E pouco a pouco, a sua megrura e a frieza e a dureza transformam-se por completo, à semelhança do fogo que a inflama, porque o espírito é dado ao ser humano, e se ele é insuflado, ele é para transformá-lo à sua semelhança, tanto quanto for possível, sob a ação do fogo divino. E o ser humano purifica-se, inflama-se e liquefaz-se, alcança o amor de Deus. Como diz o apóstolo Paulo, o amor de Deus foi derramado nos corações e nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Bonito! Viva Santo Antônio, salve Santo Antônio, a ele nossa alegria, nossa celebração deste homem de Deus, nesta festa que já iniciamos neste mês de junho. Fique com Deus, com paz e bem, e o amor também. Santa Cecília FM apresentou Momento de Reflexão com o Frei Rosântimo. Música e emoção, Santa Cecília FM. A gente conhece a força da cooperação há muito tempo e agora só ela é capaz de derrotar o coronavírus. É hora de ser próximo, ficando distante, de estar ao lado, mesmo de longe. Por isso, fique em casa o máximo que puder. Lave bem as mãos e use elas para falar com a gente pelo telefone, internet banking ou aplicativo. E se nossas agências estiverem fechadas ou com horário reduzido, lembre que a nossa parceria está sempre aberta. Sicredi, gente que coopera, cuida. Começa agora CDL no ar, aqui na Santa Cecília FM. A apresentação, Roberto César. Oferecimento Sicredi, gente que coopera, cresce. 6 em ponto, boa noite para você. As informações do comércio e as principais notícias do dia. CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas CDL Santos Praia. Comentaristas e a sua participação pelo WhatsApp 99797-1077. Apoie o comércio local. A CDL Santos Praia apoia esse movimento. Compre do pequeno, compre do comércio local. Estamos ao vivo com imagens aqui do estúdio em facebook.com/Santa Portal. A produção é da Elaine Brazão. Boa noite, Elaine. Peraí, tá mesmo. Boa noite, Roberto, bancada e ouvintes. Muito bem. Comentários de Nicolau Obeide, empresário, presidente da CDL Santos Praia. Nosso convidado hoje é o prefeito de Cubatão, Ademário Oliveira, e também Rivaldo Santos, ouvidor municipal. O tempo ficou nublado na maior parte do dia de hoje. Amanhã, quinta-feira, feriado, como é que fica a previsão do tempo, Elaine Brazão? O tempo para amanhã fica nublado não, essa parte é sua. A previsão de amanhã é de sol com algumas nuvens e não chove. Ai, meu Deus do céu, deu uma chuvinha hoje à tarde, meio michuruca. Sim. E deu uma esfriada, hein? E as temperaturas? Mínima de 21 e máxima de 32. 32 amanhã? Sim, a máxima de hoje era 28, né? Também não pareceu. Não chegou. Foi lá pra casa dos 26. Duvido desses 32 graus. Fez calor hoje à tarde. Teve um momento à tarde que eu senti calor. Ontem tava mais. E o mercado financeiro? A Bovespa caiu 1,96% e fechou o dia 94.848 pontos. Prejuízo na Bolsa de Valores. E o dólar? O dólar subiu 1,05% e fechou o dia a R$ 4,94. No CDL no ar, você fica sabendo que o governo de São Paulo confirma que a Baixada Santista entra na fase laranja, a fase do controle a partir de hoje, e decreta nova quarentena, a 5ª consecutiva. A nova quarentena vai do dia 15 até 28 de junho. Ribeirão Preto, Presidente Prudente e Barretos voltam para a fase vermelha e outras cidades do estado recuaram
da fase amarela para a fase laranja. As avaliações seguem sendo feitas a cada 7 dias. Praia Grande regulamenta a abertura do comércio na cidade. O plano Retoma PG será colocado em prática logo após o governo de São Paulo anunciar a fase laranja na região. O plano chama-se Retomar PG. As medidas de abertura passam a valer a partir de hoje. O Retomar PG inclui o Litoral Plaza Shopping e galerias com restrições de capacidade e medidas sanitárias rigorosas. Fiscalização em Santos fecha salão de beleza e intima comércios. Comércios desrespeitaram as regras vigentes da quarentena. Estrondo misterioso em Santos. Barulho forte no fim da manhã de ontem assustou muita gente. O climatologista Rodolfo Bonafim disse que o barulho pode ter sido causado por um fenômeno raro da natureza conhecido como raio do céu azul, possivelmente provocado por uma instabilidade climática vinda do Vale do Ribeira em choque com o calor de ontem de 29 graus e meio. Céu azul, céu limpo. Você ouviu? E aí deu um estrondo fortíssimo. Nossa, foi um estrondo assim, parecia, sabe o quê? Pedreira, sabe pedreira? Quando... Nosso prefeito se ouvia muito difícil, né? Cabeça 1000 por hora, viu? Concentrado. Não, mas foi mais ou menos umas 11 e alguma coisa da manhã, eu escutei. Foi, pertinho das 11 horas, isso parecia mesmo. pedreira. Aí começou um zum, aí o pessoal no WhatsApp. Que foi? Explodiu que foi? Falaram que tinha explodido alguma coisa no porto, na ponta da praia, aí começou. Santa Portal postou, né, alguma coisa. Ninguém sabe, é o estrondo misterioso. Foi um raio, o Rodolfo Bonafim explicou. Comércio em São Vicente funcionou normalmente hoje mesmo com a decisão da Justiça. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou ontem a suspensão da reabertura gradual dos comércios da cidade. Avanço do coronavírus. Brasil tem 38.701 mortes e 747.561 casos de Covid, aponta consórcio de veículos de imprensa. Já você fica sabendo os números da cidade de Santos. Assembleia do Rio abre processo de impeachment contra o governador Witzel. O presidente da Alerj, André Ceciliano, do PT, declarou aberto o processo de impeachment contra o governador Wilson Witzel, do PSC, na tarde de hoje, após votação simbólica do plenário. E tem muito mais. Nesta quarta-feira, 10 de junho de 2020, o Jornal CDL está no ar. Você está ouvindo CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. O plano de retomada gradual em Cubatão prevê a abertura das atividades comerciais em 4 fases. Cada fase tem a previsão de 14 dias cada, totalizando 42 dias para a liberação das atividades na nova normalidade. O decreto número 11.247/2020 autoriza a funcionar com restrição de 20% da capacidade total de atendimento e a obrigatoriedade de firmar compromisso para a adoção dos protocolos gerais de saúde e higiene. Estão autorizados a funcionar o comércio varejista e atacadista em geral, galerias e seus estabelecimentos. Shopping da comunidade em sistema de rodízio, boxes de número par funcionam em dias pares e boxes de número ímpar abrem em dias pares. Ímpares, é verdade. Senão abre tudo, né? Só trabalham nos dias pares. Prestação de serviço em geral, exceto hotéis, pousadas e chalés. Para retomar as atividades e obter a permissão para o funcionamento, os responsáveis pelos estabelecimentos devem assinar o termo de compromisso e responsabilidade disponível para o download no site da Prefeitura de Cubatão. Nicolau Obeide, boa noite. O prefeito Ademário Oliveira está conosco. É um prazer tê-lo aqui, prefeito, mais uma vez. Já é a segunda vez, né, que nós fazemos o programa junto. Já estive conversando com ele aqui nos bastidores. E vamos ver quais são as novidades aí para o comércio de Cubatão, né? Prefeito, como é que a população tem se comportado desde a reabertura do comércio na cidade? Boa noite para o senhor. Boa noite, Roberto. Boa noite, bancada. E boa noite, ouvintes. É sempre um prazer estar por aqui, é uma grande oportunidade. Parabéns ao Nicolau aí pela iniciativa. O Nicolau está sempre aqui comentando, eu acho isso muito bacana, né? A paixão como vocês fazem a rádio, né? Isso é motivante. E em relação à reabertura, nós vamos seguir rigorosamente
as orientações do decreto do governo do estado, até porque quem está se atrevendo a ferir, fazer por liberalidade, está se recebendo uma invertida na justiça, né? Foi o caso de São Vicente. Eu acho que o ordenamento jurídico está aí para ser cumprido, né? Lei, o Geraldo Alckmin já dizia, se cumpre, não se discute, né? É verdade. O decreto está aí para ser cumprido. E é o que nós estamos fazendo isso com muita responsabilidade, com respeito ao comerciante, porque nós entendemos também que do outro lado, do lado deles, não está nada absolutamente fácil, mas claro, sabendo de todas as dificuldades, o bem maior é a vida. Todas as ações com o único objetivo de preservar a vida, mesmo obviamente não satisfazendo a todos, criando discordâncias, mas é nossa obrigação como gestor público priorizar a vida. O Antônio Teixeira, a gente conversou com ele essa semana, presidente da SIC, e ele contou pra gente que teve uma harmonia muito boa na cidade de Cubatão, assim, as pessoas respeitando muito, né? Inclusive tem essa determinação desses comércios mais populares, eu até me equivoquei aqui na leitura do texto, com boxes abrindo de maneira alternada com a numeração. E as pessoas até comentaram comigo hoje, falaram, nossa, Cubatão está muito tranquila essa reabertura do comércio, diferentemente do que foi a cidade de São Vicente, que a gente teve registros aí, que inclusive com a interferência do Tribunal de Justiça de São Paulo, e o próprio Brás em São Paulo, que hoje estava daquele jeito, formigando de pessoas, ladeira acima e ladeira abaixo. Então, assim, parabéns ao povo de Cubatão, que é bem ordeiro, bem tranquilo e está sabendo respeitar esse período de retomada. Berto, assim, tiveram alguns fatores que contribuíram, claro, que a conscientização, todos, o mundo está mostrando isso, os jornais, a imprensa tem contribuído e muito, né, na divulgação dos números, da conscientização. No começo, claro que as dificuldades foram grandes, porque também nós tivemos uma questão política que contribuiu e muito para a desarmonia, né? Onde o presidente tinha um entendimento, se manifestou de uma forma, os governadores de outra forma, e não contribuiu muito, né? Porque você tem adeptos e fãs em todos os aspectos. Tem os que gostam do presidente, que o seguem, né? Pelo tudo que ele diz acaba sendo absoluto. Os que seguem também as orientações do governo do estado. Isso para os prefeitos ficou muito ruim, porque nós tínhamos aqueles que gostavam de afrontar, né? Olha, não, isso não é nada, é uma gripezinha, enfim. Mas a pandemia se alastrou, os números, né, demonstraram isso, os óbitos demonstraram isso e a conscientização acabou vindo dentro de uma presença real de que o vírus circula entre as pessoas, de que o vírus é letal. Então essa consciência acabou também atingindo os comerciantes, que são seres humanos, né? Nós não estamos falando de comerciantes como se fossem pessoas alheias a tudo isso. São pessoas que são seres integrantes do viver em sociedade e que também são signatárias. Quantas pessoas ligadas ao comércio foram a óbitos, tiveram um parente que foi afetado. Então aí a conscientização acabou sendo muito maior, chegou num grau muito maior. A cidade de Cubatão não tem uma característica do ponto de vista de comércio robusta, né? Porque isso, de fato, as cidades praianas acabam absorvendo isso, quer seja através do turismo, através dos shopping centers, dos grandes centros. Mas assim, o comércio é descentralizado, você tem a Avenida 9 de Abril que concentra, mas você vai na Avenida Brasil, no Casqueiro, você tem outra realidade. Você vai nos Bolsões, então não é uma cidade que conecta a um único centro. Então as necessidades básicas, por exemplo, da periferia, eles aprenderam ali no seu dia a dia, eles fazer o consumo. Você teve esperança com 35 mil pessoas, mas a sociedade evoluiu a tal ponto que as necessidades básicas são supridas ali localmente, né? Então talvez é cedo ainda para que essa concepção de repente tenha elementos robustos para que se torne realidade, mas vamos avaliar agora o comportamento dos novos infectados, mas a reabertura nós não tivemos dificuldade, o diálogo foi constante com a associação comercial, o diálogo foi constante com o shopping da comunidade, a nossa Secretaria de Finanças, eu exigi, né, que esse diálogo fosse permanente e a gente espera colher bons frutos no sentido de que todos sejam contemplados e beneficiados. Prefeito, anteriormente a essa pandemia, todo esse caos aí, né, que esse ano praticamente se foi, né? E o assunto punjante é somente esse. Eu me lembro que Cubatão estava tentando se tornar uma estância balneária, né, turística. Conseguiu já com o estado? Não. Não. Porque tem trilhas, né, que se pode fazer, várias trilhas, a Serra do Mar, né, a Estrada Velha, e tem rapel, né, que o pessoal faz. E realmente tem bastante turismo para se fazer em Cubatão, contrário de que todo mundo acha, né? Acha que Cubatão não tem, é só a 9 de abril e não tem mais nada, né?
mas tem bastante coisas turísticas lá. A cidade já está enquadrada como estância balneária ou ainda não? Não, Cubatão está, aliás, a única cidade da Baixada Santista que não é contemplada, né, pelo mar. Mas Deus assim quis, né? Mas por outro lado foi muito generoso, né? Porque a Mata Atlântica, né? O verde, a vegetação, os manguezais, Cubatão realmente tem uma outra vertente. O Casqueiro tem mar, né? Não tem Casqueiro? Tem braço, né? Tem braço, os estuários ali estão todos conectados, mas não terá, né? Uma praia, né? Mas tem uma visão no Casqueiro realmente muito bonita, né? Você tem aquela ilhazinha muito assim, mas muito bonito. O estado de São Paulo, né? Tem o DAD, que são os municípios que recebem, né, verbas por serem instâncias balneárias. É claro que outras cidades que não foram contempladas por verba do DAD também fizeram pleito junto aos seus representantes locais, né, fizeram uma grande marcha ao governo do estado. E naquele momento o governo do estado votou de que, olha, as cidades poderiam, que não fossem contempladas por verba do DAD, que não fosse instância, seria ali uma zona intermediária, que seria os MITs, município de interesse turístico. Seguindo os requisitos, obviamente poderia fazer o pleito para a instância, né? Seria como se fosse aqui, por uma comparação com o mundo futebolístico, né? Fosse ali a segunda divisão, né? Então, Cubatão está no MIT, recebe recursos do MIT, é um recurso, claro, pequeno, perto dos recursos que vêm para os municípios em instância, mas atende rigorosamente todos os critérios determinados pelo Estado para que se torne MIT, município de interesse turístico. A ascensão para receber recurso do DAD é um pleito que nós estamos fazendo, nós atendemos também os requisitos, mas é algo a ser perseguido. Mas um item, por exemplo, que chama a atenção da cidade de Cubatão, que nós ganhamos 10, é a balneabilidade do nosso rio Cubatão, que entra como contagem para efeitos as cidades praianas. A balneabilidade da praia conta ponto. Cubatão, e nem sempre elas estão aptas para o banho, né? Cubatão, nesse quesito, é uma coisa que vale lembrar, que no quesito balneabilidade da nossa praia, que é o Rio Perequê, é nota 10, porque nós temos balneabilidade o ano inteiro. Agora, foi recuperado, né? Ali há muitos anos, né? Quando tinha aquela região ali da Vila Paris, aquela das indústrias ali, era bem super, o ar era totalmente contaminado. O Roberto sabe bem que ele trabalhou também muitos anos na Cosipa, né? Eu trabalhei quase 30 anos, 15 na Cosipa, 15 na Uzi Minas, praticamente frequentei Cubatão mais do que aqui a cidade de Santos. E houve uma recuperação muito grande. Nossa, em relação à poluição. E eu acompanhei tudo isso. Os rios. Cubatão desde a década de 80, precisamente em 1985, quando Montoro, o governo do estado, determinou, quando a cidade foi projetada para o mundo como Vale da Morte, né? Foi ali que iniciou a recuperação ambiental, a obrigatoriedade dos filtros, de todos os parâmetros que as indústrias, para se estabelecerem, tinham que seguir. E nós entramos numa rota de recuperação, onde Cubatão depois foi reconhecida pela ONU como símbolo de recuperação ambiental. Hoje a qualidade do ar em Cubatão, pegam-se como paradigma, né, o Parque Ibirapuera, em várias vezes, assim, muitas aferições, mostra Cubatão com ar melhor do que o Parque Ibirapuera no estado de São Paulo. Então, de fato, houve uma recuperação e acabou sendo exemplo para o mundo na capacidade de recuperação ambiental. E dizer que quando os governantes querem, as coisas acontecem. Mas perdeu, nesses últimos 20 anos, Cubatão perdeu algumas indústrias, não perdeu, prefeito? Perdeu várias indústrias. Perdeu, né? As indústrias, por exemplo, do ramo de fertilizantes. Nós perdemos desde a Iara, Solo Rico, IAP, Maná, Adubos Trevos, foram várias. Porque Cubatão era o celeiro de fertilizantes para o Brasil e para exportação. E o que o senhor culpa quem em relação a isso? Governo do Estado? Falta de incentivos fiscais? As guerras fiscais. As guerras fiscais. Você pega, CMS de São Paulo é um dos mais caros do Brasil, né? Exatamente isso. As guerras fiscais, a Zona Franca de Manaus contribui bastante, né? Alguns migraram para lá, né? As indústrias do setor secundário, né? Muitas migraram para lá, mas o grande fator é a guerra fiscal, que hoje sai um pouco do âmbito do governo federal e dos estados e passou para os municípios. Se você parar para pensar hoje, a guerra fiscal está entre os municípios. Aqueles que ofertam maiores condições, maiores isenções fiscais, acabam atraindo o número maior de indústria. Foi isso que nós votamos. Mandamos uma lei para a Câmara e foi aprovada, um pacote de incentivos fiscais para nós recuperarmos a capacidade de recepcionar novos empreendedores. Estava tudo muito caminhando muito bem, inclusive com projeções da Raizen vir se instalar em Cubatão e outros polos,
e aí veio a pandemia, deu uma esfriada nisso tudo. Olha só, a participação dos nossos ouvintes nessa noite de véspera de feriado, a Eunice Santos, cumprimentando a todos vocês, a Ângela Neocave, poxa, Santo Antônio, fortalece aí. Elaine Brazão, qual o dia de Santo Antônio? Quando cai? Dia 13 de junho. 13 de junho. Por isso que dia 12 é o dia dos namorados. Dia 12 o santo casamenteiro, né? E ela colocou um coraçãozinho aqui, a Ângela. A Ângela tá fazendo pedidos aqui para Santo Antônio no nosso de programa. cabeça dentro de um copo de pinga. Tem essa simpatia, não é? Como é que é? Mas era um copo de cachaça? É um copo de cachaça de ponta cabeça. Ah, só é? quando arrumar um namorado. Aí tira, desvira ele e fica afogando o santo lá. Meu Deus. A Carla Marques Ramalho, boa noite, adoro escutar vocês. Adalberto Velho está conosco. Quem está também é o Marcelo Pandini Alves. Marcelo Pandini é amigo, trabalhou comigo, é amigo e amigo do prefeito. Marcelo Pandini é casado com a filha dos grandes comerciantes de Cubatão, né? O Balula. Chaveiro Balula, né? Família Balula. O Marcelo deve estar feliz da vida com essa retomada que começou segunda-feira em Cubatão. Ele foi na minha loja hoje, o Marcelo, pedir para eu tratar bem o prefeito. Eu falei, eu não preciso tratá-lo bem. Eu já sempre trato bem. E ele já esteve aqui conosco e foi bem tratado. É que ele é meu amigo, ele é meu amigo, ele quer o melhor, né? O amigo quer o melhor pro amigo, pelo amigo, né? Mas aqui a gente não trata mal. A gente às vezes faz algumas perguntas capciosas, inconvenientes, mas a gente não trata mal. A Fabiana Halls, é isso mesmo. Fabiana Halls, é isso mesmo. Fabiana Halls está aqui com a gente, a Natália Miranda, a Patrícia Couto Lugli, nossa, quanta mulher, a Vera Eliane, Rosângela Ferreira, André Luiz, parabéns, prefeito Ademário, todo mundo participando aqui no CDL no ar. Elaine Brazão, a gente vai falar agora sobre a Prefeitura de Santos, que está conosco aqui, aguardando aqui no Zoom. Já ele entra para falar com a gente. Vamos dar a notícia primeiro? Já a gente fala com o Rivaldo. A Prefeitura de Santos determinou a suspensão do delivery no shopping Praia Mar. Essa medida foi tomada no dia de ontem e interrompeu o atendimento aos clientes do shopping. Rivaldo Santos, ouvidor da Prefeitura Municipal. Boa noite para você, tudo bem? Boa noite, Roberto. Boa noite, Elaine, Nicolau e o prefeito Ademar. Estou aqui para dar os devidos esclarecimentos. Tudo bem? Tudo ótimo. Olha só, essa história do delivery no shopping, que foi uma medida até os responsáveis pelo shopping explicaram, né, numa matéria que saiu no G1 hoje, exatamente que fizeram esse tipo de providência para dar um alento aí por causa dessa crise econômica que gerou a pandemia. Por que o shopping proibiu esse tipo de ação? Então, na verdade, o shopping ele teve essa restrição justamente para evitar essa movimentação da frequência no shopping center. E tem um controle de acesso também, que o shopping center ele se preocupa muito em evitar que as pessoas circulem diretamente, porque o delivery, a entrega, na verdade, está funcionando. Você não tem a restrição de se fazer o delivery. O que está ocorrendo é o compre e leve, né? A pessoa comparece pessoalmente até o shopping para retirar a mercadoria. Mas a gente tem informações, né, que a atividade do comerciante do shopping com relação à venda por delivery, ela não foi interrompida. E quando a prefeitura recebe uma denúncia, até denúncia de próprios funcionários, nós temos a obrigação de apurar. Foi o que aconteceu. Nós recebemos essa denúncia, a equipe de fiscais compareceu até o local, constatou e aplicou um auto de infração. Mas o prefeito está, sim, avaliando algumas possibilidades de liberar o delivery. Enfim, nós temos um cuidado especial, porque o shopping center é uma atividade que gera muita aglomeração, tem um sistema de ar-condicionado central, que também potencializa os riscos de contaminação. E a gente viu em outras cidades que a liberação do shopping center deve ser feita com muito cuidado, com muita cautela, né? Teve situações aí que a fila na porta do shopping virou o quarteirão. Então, a responsabilidade não se limita apenas para dentro da loja, mas também para fora da loja. Por isso, todos esses cuidados, essas cautelas, essas medidas de proteção para evitar um risco maior. E quem sabe, né,
a gente poder implantar a liberação do shopping com os protocolos, com todo o cuidado, para que uma decisão tomada de maneira precipitada acabe colocando em risco todo o processo de retomada. Claro, e nisso você está coberto de razão. Agora, estamos na fase laranja, foi anunciado pelo governo de São Paulo no dia de hoje, na coletiva tradicional que é feita lá no Palácio dos Bandeirantes. Fase laranja. A Prefeitura de Praia Grande já anuncia a abertura do Litoral Plaza Shopping e a de São Vicente já liberou o Brisa Mar. Por que Santos está demorando tanto para liberar os shoppings da cidade? Então, Roberto, a gente tem um cuidado especial porque Santos tem uma característica muito diferenciada, né? Nós temos uma população idosa de cerca de 20%. E a gente sabe que o shopping center concentra muitos idosos. Se você for perceber, muitos idosos têm o shopping center como um evento, né? Como fosse um passeio, né? Inclusive, acaba levando uma movimentação muito maior, que não é só de compras, é de passeio, enfim. Então, nós temos essa preocupação sim, o prefeito está ciente, tem uma preocupação muito grande com os lojistas, porque os lojistas do shopping pagam taxas altíssimas, é um custo muito elevado, quem já foi comerciante de shopping sabe que não é barato, né? E o que é pago pelo lojista praticamente faz do lojista, o dono do shopping vira sócio do lojista, né? Então, nós sabemos que o momento é difícil, que nós precisamos permitir essa reabertura dos shoppings, mas vamos fazer com cautela, com cuidado, para não acontecer o que aconteceu em outras cidades. O shopping foi reaberto e, na sequência, teve que ser fechado, né? Então, eu acredito que é necessário essa cautela para que a reabertura seja de maneira consciente e para que não coloque em risco não só a vida dos clientes, como também do trabalhador, como também do próprio lojista, né? E na maioria das vezes, a gente fala só na situação do comerciante, que é preocupante, mas tem também do trabalhador, que ele pode ficar numa situação de risco e ajudar até a levar a doença para outras pessoas. Mas nós temos sim essa consciência que é importante a atividade comercial do shopping e acredito que em pouco tempo a Baixada Santista avançando para uma outra etapa, seja possível a reabertura do shopping. Nós estamos conversando com o Rivaldo Santos, que é ouvidor municipal. Já já a gente volta, porque tem muita pergunta para ele sobre a reabertura do comércio a partir de amanhã na cidade de Santos. Participam do programa o Luciano Abílio e a Kátia Ferreira. A Vivian Gregório, prefeito Ademário, pergunta aqui, por favor, nos esclareça, com o fim do isolamento social, e aí eu vou fazer uma correção aqui com a Vivian, o isolamento social não terminou ainda não. Está havendo um plano de retomada econômica, fase laranja, que é a fase controle, Vivian, mas o fim do isolamento social, esse ainda não ocorreu. Mas ela quer saber quando as escolas municipais retomam as suas atividades, prefeito. Oi, Vivian Gregório, boa noite. Vivian Gregório do Caminho Imigrantes, em Cubatão. Conhece todo mundo na cidade, esse menino. Tudo bem, Vivian? Vivian, a abertura das escolas, os decretos, né, quer seja dos prefeitos municipais, dos governos do estado e também do presidente, tem uma hierarquia, né? O município não pode ir o que determina do estado, nem do estado pode ir o que determina do governo federal. Então, a retomada das escolas, o governo do estado estendeu aos municípios, né, as aulas virtuais, dando toda a estrutura. Aliás, nesse aspecto, eu parabenizo com muita consciência o governo do estado, não é um parabéns por conveniência, é um parabéns realmente porque saiu na frente o governo do estado de São Paulo. Então, agora nós precisamos compreender, né, até porque a fase laranja é a segunda fase, a fase vermelha não pode absolutamente tirar, da Baixada Santista, não são os municípios isoladamente, né? Eu acho que foi uma decisão sábia, porque é um município aí ajudando o outro e tendo a consciência que não adianta transferir o problema, né? Pensar do conceito metropolitano. Então, nós estamos na fase laranja. A fase laranja tem uma série de restrições, escolas, igrejas, eles colocam restaurantes, por exemplo, eles restringiram para outras fases. Então, nós estamos aguardando aí os avanços, né? Num experimento
de uma abertura gradual de 20% da capacidade aí dos lojistas, para ver o comportamento, né, do vírus, mas a escola, nesse momento, o governo do estado não pensa na possibilidade de retomada. Aliás, alguns países, como a China, já descartou a possibilidade de retorno esse ano, mas de qualquer forma nós estamos aqui atentos, acompanhando o comportamento, o crescimento dos números em todos os aspectos, porque lembrando que nós entendemos a necessidade do retorno das aulas, mas o objetivo principal é salvar vidas. Muito bem. E só lembrando a Vivian que continua todas as medidas de precaução e continua o isolamento e distanciamento social, sim. A Estela Washington, a prefeitura precisa rever a obstrução do calçadão, onde existem pontos de ônibus e ninguém se preocupou com os deficientes. Ele desce do ônibus e não consegue sair, não consegue atingir as rampas. Está tendo alguma interferência, alguma reforma, alguma obra, né, nesse lugar que ela cita aqui, prefeito, em Cubatão? Assim, se ela se refere ao Jardim Casqueiro, que está tendo uma intervenção de obras, que é do pier do Jardim Casqueiro, não tem uma interferência no calçadão, né? Se ela pudesse ser mais específica, talvez eu pudesse ter uma resposta, né? Mas não vejo assim nenhuma obra que está afetando o calçadão. Tem mais uma pergunta aqui do Binho. Boa noite, prefeito. Os incentivos fiscais, também conhecidos como benefícios fiscais, são medidas que promovem a redução ou extinção da alíquota de determinados impostos a serem pagos. Isso, com certeza, iria ajudar as indústrias, fazendo que as mesmas, ao invés de demitir, iria contratar a mão de obra local. Ele está citando isso e, lamentavelmente, a Uzi Minas preparou um pacotão de demissões, junto com a Petrobras também, né? Nessa fase agora da pandemia do coronavírus. Lembrando que a pandemia, a indústria não foi atingida, né? Aliás, a indústria foi um setor que não foi restringido, claro, atendendo todas as determinações do ponto de vista de segurança sanitária, mas a indústria não foi paralisada. O comércio local foi o mais afetado, né? O comércio de um modo geral. Por isso que nós nos antecipamos o nosso decreto de pacote de incentivos fiscais há cerca de 2 meses e meio atrás. Fomos uma das primeiras cidades a decretar com isenções, alongamento dos parcelamentos, né? Nós empurramos para mais 90 dias, né? O ISS, o IPTU, né? Eu lembro que um dos itens, nós não acionaríamos ninguém, né, do ponto de vista na justiça. Tem uma série, um pacotão de incentivos fiscais para o comércio, nós lançamos em cerca de 2 meses e 20 dias atrás. A indústria não foi afetada, e a indústria, obviamente, um pacote de incentivo fiscal municipal não teria o impacto como se de repente eles conseguissem rever, né, um pacote de incentivos fiscais eles é muito do governo pequeno, federal, né? Porque a maior contribuição da indústria, o que assola a indústria, são as políticas nacionais e não as políticas locais. A gente identificou a nossa ouvinte aquela pergunta da Prefeitura de Santos em relação ao calçadão. É o prefeito de Cubatão que está conosco aqui no programa hoje, Nicolau Obeide. Olha, Nicolau, amanhã começa a retomada na cidade de Santos. Eu quero saber do Rivaldo Santos como ficam os horários de funcionamento. Eu acho que é a dúvida que está na cabeça de muita gente, Rivaldo. Então, na verdade, nós fizemos um plano muito cuidadoso para não ter uma concentração de pessoas no transporte coletivo, né? Porque não adianta você promover uma retomada e não cuidar do transporte coletivo, do acesso do trabalhador até o seu local de trabalho. Então, por isso, nós dividimos as regiões em duas, a região central e a região da orla e a região em geral, né? Então, para a região central, o comércio varejista vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 11 às 17 horas. Já começa amanhã. Amanhã é feriado nacional, dia de Corpus Christi, mas o comércio estará funcionando. Para as demais regiões, que inclui também a Orla da Praia, que é a área do nosso amigo Nicolau, é de terça a sábado, das 13 às 19 horas. Deixamos um horário diferenciado porque o Gonzaga, a Orla da Praia, tem um comércio diferenciado, onde as pessoas consomem até mais tarde. Essa restrição de horário, é importante destacar, não é só para atender o transporte coletivo, também é necessária porque existe, por parte do Plano de São Paulo, uma limitação de horário que você, com o avanço das etapas, você vai aumentando o tempo de comércio aberto e o número de dias que ele pode funcionar.
Então, repetindo, amanhã começamos com o comércio em geral, região central das 11 às 17, demais regiões das 13 às 19 horas. Também estarão abertos para funcionamento, né? Escritórios e estabelecimentos, amanhã é feriado, mas eles podem funcionar também na região central, de segunda a sexta-feira, das 10 às 16 horas. Imobiliárias também poderão abrir das 10 às 16 horas. E concessionárias e revendedoras de veículos de terça a sábado, das 10 às 16. As igrejas, que na verdade nós temos também uma preocupação de ter um controle melhor, nós limitamos o público, né? Só iremos permitir que as igrejas funcionem com a capacidade de até 30% e para pessoas menores de 60 anos. No caso dos hotéis, que é uma atividade que já estava permitida no estado, mas aqui em Santos nós tivemos o cuidado, por ser uma cidade turística, em limitar esse atendimento, nós agora estamos liberando para clientes corporativos, são aqueles clientes de empresas que participam muitas vezes de visitas técnicas, de encontros empresariais, e também para as pessoas que utilizam o hotel como moradia. E, nesse caso, deve comprovar um contrato com, no mínimo, 30 dias de duração. E, por último, né, um outro atendimento que nós estamos permitindo são dos salões de beleza, mediante prévio agendamento. Então, basicamente, são essas atividades que Santos está liberando, com muito cuidado, com muita cautela, com um protocolo setorial, com um protocolo de testagem, com um protocolo sanitário, muita fiscalização. A partir de amanhã, a Guarda Municipal e o Departamento de Fiscalização Empresarial estarão na rua para acompanhar o cumprimento dos nossos protocolos e principalmente das condições exigidas para a abertura. O que nós devemos destacar, que é importante, que essa abertura é uma abertura que exige responsabilidade, não é o liberou geral, é responsabilidade. Qualquer fato piore as nossas condições de saúde, nós teremos que rever esse protocolo. Hoje, por exemplo, a nota da Baixada, como foi demonstrado hoje pelo governador Dória, ela está muito próxima do amarelo. Por uma questão de 1% na taxa de ocupação, a Baixada não ficou com a nota amarela. Mas isso não significa que nós vamos fazer uma liberação completa. O prefeito tem destacado muito isso, que essa liberação vai depender de todos, do poder público, dos comerciantes e principalmente da sociedade, porque o isolamento social, ele continua. Então, quem for para o comércio só vai em extrema necessidade, não vai para passear, para dar voltinha no Gonzaga, enfim, vai para comprar uma roupa, um calçado, enfim, mas não fazer do comércio uma atração turística. Ô Rivaldo, tudo bem com você? Prazer falar com você. Tudo bem, Nicolau? Tudo bem. Rivaldo, resta algumas dúvidas em relação ao horário. Quem já estava trabalhando, que são os essenciais, que tem aquela relação, tem me perguntado, lojas de material de construção, deliveries, lanchonetes, né, que fazem refeições, casa de cafezinho, até de informática, no caso que eu trabalho, que está dentro dos essenciais, manutenção. E nós estamos fazendo o horário normal, das 10 eu estava fazendo, por exemplo, das 10 às 18, com 2 turnos de funcionários. Eu vou ter que me enquadrar, os essenciais vão ter que se enquadrar a esses horários, ou permanece no horário antigo que eles estavam? Importante esclarecimento, Nicolau. Na verdade, esse horário diferenciado das 11 às 17, das 13 às 19 e das 10 às 16, esses horários são específicos para os comércios e prestadores de serviços da fase laranja. Então, quem já está aberto por ser um serviço essencial, não precisa ficar limitado ao horário e aos dias da semana. Então, um supermercado, uma loja de produtos de saúde, uma loja de assistência técnica, uma padaria, uma açougue, enfim. São basicamente cerca de 56% das atividades da bandeira branca, que é a bandeira dos serviços essenciais,
que nós já temos essas atividades liberadas e elas continuam funcionando normalmente. Agora, com a bandeira laranja... Só mais uma pergunta, Rivaldo, só para esclarecer, já que você esclareceu esse fato para mim. E galerias, né? O prefeito me atendeu e eu tive conversando com o Maurício. Sim, foi um pedido seu, Nicolau. Então, galeria, ela Muito está obrigado, liberada. agradeço. Mas, por exemplo, galerias têm bancos. Os bancos terão que ser isolados? Ou... Galerias. Então, Nicolau, é importante até explicar o porquê a galeria está aberta e o shopping center não. A galeria, como você bem conhece, ela tem um sistema diferente. A galeria, ela é aberta, ela tem uma circulação... É uma passagem. É uma passagem, ela é um ambiente aberto, não tem um sistema de ar-condicionado central, enfim, então é um sistema diferenciado. Por isso foi possível permitir a liberação. Shopping center não. Então, por isso, você fez o pedido ao prefeito numa live, nós consideramos que realmente a proposta era viável e nós permitimos a abertura da galeria. O que eu volto a destacar, Nicolau, que tem que deixar bem claro, que nós temos uma preocupação, porque nós temos exemplos aqui na região, não vou citar o nome da cidade, mas temos exemplos em que a população não compreendeu o que é a liberação das atividades. Tivemos aí filas imensas, que a gente estava em Natal, véspera de Natal, todo mundo com a loucura para comprar um calçado, comprar uma roupa, enfim. Então, acho que a gente precisa ter a consciência de que não está nessa situação. Parecia que estão distribuindo alguma coisa grátis, né? É vergonhoso, Nicolau, é vergonhoso a situação de você ver pessoas... Só para me esclarecer, desculpe te interromper, Rivaldo, só para mais um esclarecimento. Essas galerias, geralmente, elas têm bancos, né? Para as pessoas sentarem. Esses bancos devem ser interditados ou podem ser utilizados? Então, nós temos sim um protocolo, Nicolau, que fala que não deve deixar nenhum objeto, nenhum equipamento que permita a presença da pessoa ali parada ou sentada, enfim, batendo papo, conversando. Então, nós vamos recomendar que as galerias que têm bancos que façam a remoção. Até porque, Nicolau, você conhece muito bem as galerias, tem galerias que têm lanchonetes e restaurantes. E lanchonetes e restaurantes, no momento, só permitimos o delivery. Então, não é porque uma galeria tem um restaurante que será possível o consumo no local. Ela está liberada a funcionar, mas apenas como delivery. Então, não pode usar esses bancos para servir refeições. Ok, as multas permanecem as mesmas, né? Na live o prefeito falou domingo que iria aumentar por falta de máscara para R$200, não sei se o projeto já foi para a Câmara, e R$3.000 para o estabelecimento comercial que deixar a pessoa entrar sem a máscara. Confirma isso, Rivaldo? Confirmo sim, na verdade a multa de R$3.000 já existe, a multa que já está valendo há um certo tempo, foi o decreto implantado no dia 24 de abril, e a multa de R$100 ele mandou para a Câmara para fazer esse aumento. O importante esclarecer, Nicolau, que também o termômetro, né? Os equipamentos, os prédios com mais de 100 metros quadrados devem usar também o termômetro digital. Existe aí um questionamento por parte de alguns comerciantes que esse aparelho está em falta no mercado. Então, amanhã a gente vai fazer uma avaliação, é o início do trabalho, nós não vamos sair despejando multas, a gente tem a consciência que é importante esclarecer, até porque regras que se aplicam ao laranja não se aplicam aos comércios essenciais, mas no caso do termômetro, ele é obrigatório para todos os comércios, então, e a todos os comércios e atividades. Então, um banco deve sim usar o termômetro para fazer a aferição da temperatura corporal. Então, como tem algumas dúvidas, é necessário alguns esclarecimentos, nós vamos sim aproveitar amanhã e fazer a entrega do material informativo, vamos conversar bastante e a partir de segunda-feira começar sim a fazer a aplicação das multas. O Fábio me ligou e já deixou o material à disposição lá na portaria da prefeitura. Eu pretendo sair daqui, passar lá e já pegar o material para distribuir para as lojas.
Muito Ótimo, Nicolau. O que é importante, Nicolau? A gente faz um apelo, eu sei que você é uma liderança importante no Gonzaga, batalhou muito para essa retomada, fez críticas produtivas aí com relação a essa retomada. Nós compreendemos o quanto os comerciantes estão ansiosos para que essa retomada avance e outras atividades também sejam reabertas, mas devemos ter a obrigação de fazer um trabalho educativo com os comerciantes, com os clientes, orientá-los, porque depende. Acho que quando a gente não colabora, a gente prejudica os outros. Então, se puder transmitir... a gente tem transmitido, viu, Rivaldo? E eu estou com o prefeito Ademar aqui também de Cubatão, e nós nos bastidores, né, prefeito, conversamos a respeito disso também, que a nossa grande preocupação é o retrocesso. Infelizmente, hoje recebi na live, a gente tem um grupo da federação, das cidades de Araraquara, Presidente Prudente, Bauru, retrocederam. Então isso é lamentável, né? Porque andar para trás só caranguejo, nós não queremos andar para trás. É verdade. O importante é que... Nicolau, é bom você lembrar, só para concluir aqui essa informação, é bom você lembrar que nós temos sim um cuidado especial, porque o Ministério Público recebeu uma orientação do Tribunal de Justiça para poder fiscalizar assim, a todo momento, qualquer tipo de situação que fuja do controle. Então, a gente sabe que em outras cidades, como você bem lembrou, houve um retrocesso. E o próprio governador hoje já anunciou que 4 regiões que estavam na fase laranja retrocederam para a vermelha. Então, é isso que a gente não quer, porque de repente a gente chama os trabalhadores, eles perdem o auxílio, porque eles vão começar a trabalhar, e na semana seguinte... por uma falta de cuidado, a gente retrocede para a bandeira vermelha. Nós estamos muito próximos da fase laranja, mas qualquer descuido pode levar a região para a fase vermelha. Não, mas os nossos ouvintes vão nos ouvir, e os nossos ouvintes, eles são pessoas responsáveis, com certeza. Não é isso, Roberto? Exatamente. E a Elaine Brazão, daqui a pouco ela vai me enforcar aqui, porque está o tempo mais do que estourado, mas o assunto é importantíssimo. A gente hoje no programa recebe a presença do prefeito de Cubatão, Ademar Oliveira, e também o Rivaldo Santos, que é ouvidor municipal, nessa fase para lá de importante que a gente vive nesse momento da pandemia. Então, todos os assuntos aqui são de extrema relevância. A Slex.com está a seu lado para você não ficar sem as facilidades da tecnologia. Se precisar de assistência técnica para o seu computador, TV ou aparelho eletrônico, entre em contato com a gente. Slex.com 981 40 5595. Criamos um serviço especial para atender você pelo WhatsApp 981 40 5595. E ainda games, acessórios e periféricos de informática. Se preferir, atendimento com hora agendada pelo WhatsApp 981 40 5595. Slex.com. Para você não parar, conte com a gente. Você está ouvindo o Jornal CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. E agora, a pergunta de 2,5 milhões de reais. Você sabe qual é a música? Promoção Poupar e Ganhar Sem Parar Sicredi. Traga sua poupança para o Sicredi, concorra a prêmios de R$5 mil toda semana, a 500 mil em outubro e ao grande prêmio de 1 milhão em dezembro. No Sicredi, cooperar é muito mais negócio. Saiba mais em poupareganharsemparar.com.br. Slex.com. Sempre trazendo as novidades em eletrônicos e informática. Se o seu celular ou tablet quebrou, a Slex conserta para você. Uma grande variedade de celulares com facilidade no pagamento. Tudo em games, acessórios e periféricos de informática. Slex.com, Avenida Ana Costa, 530, Loja 9, Gonzaga, Santos. Telefone 3284-2223 ou no WhatsApp 981 40 55 95. Slex.com. Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia? Plano Empresarial Unimed Santos. Assessoria jurídica gratuita. Plano odontológico. Smart Offices Coworking. O seu escritório na CDL.
salas para cursos e salão para eventos. Cartão exclusivo com descontos de 10% a 50% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes. Seja você também um associado CDL Santos Praia. Aqui você ganha muito mais. Você está no CDL no ar. 6h46, estamos de volta. O Hans Burger chegou em Praia Grande. Hambúrguer artesanal feito com carnes nobres, ingredientes especiais e temperos incríveis. Delivery 997078758. Uma grande variedade de lanches, porções e combos. Aceitamos todos os cartões, entregas das 6 da tarde até a 1 da manhã. Hans Burger, o burger que é heavy metal. WhatsApp 997078758. Se liga no WhatsApp da Santa Cecília FM. 99797-1077. CDL no ar. Elaine Brazão e a participação dos nossos ouvintes. Vamos com o André Ursini. Boa noite, Roberto César, Elaine Brazão, Nicolau Baide. Boa noite, prefeito. Que pudessem salvar, né, aproximadamente são 1.000 colaboradores que ainda restam, né, porque com a desativação da produção de chapas grossas, né, restou a laminação, já com número reduzido. Foi esse o apelo que nós fizemos com o presidente. E o presidente externou suas razões e obviamente, eu acabei utilizando os mecanismos, né, como o Ministério Público do Trabalho, a Força Política também federal, a Rosana do Vale contribuiu bastante nessa discussão. E nós denunciamos, o sindicato colaborou bastante, né, no Ministério Público do Trabalho, moveu uma ação rapidamente e suspendeu as demissões em massa. Nós estamos aguardando agora o desfecho do julgamento, né, da ação, mas nós continuamos, né, nessa peregrinação. Nós entendemos que é descabido nesse momento, né, onde todos, obviamente, têm prejuízos, mas não dá para, nesse momento, nós repassarmos, né, todo mundo tem suportado um pouco o fardo, né, dos prejuízos causados pelo coronavírus, e não dá, obviamente, para aceitar e se calar mediante a situação, e nós não nos calamos, tomamos todas as medidas. Claro, temos as nossas limitações, né, se tratando da iniciativa privada, o público tem as suas restrições, a gente pode ir até um certo momento, e nós, obviamente, fomos até o limite, acionando a Uzi Minas na Justiça, através do Ministério Público do Trabalho e os sindicatos, e pedimos a suspensão. Agora vamos aguardar. E, obviamente, o diálogo é constante, né? O presidente, depois, Sérgio Leite, não nos falamos mais, até tentei ligar, obviamente, não fui atendido, porque ele entendeu que a nossa ação foi extremista de recorrermos ao judiciário, mas, obviamente, quando se coloca em questão a demissão, nós estamos do lado do trabalhador, daquele que mais sofre com essa atitude dos empresários. E no caso da Uzi Minas, a ideia da Uzi Minas era dispensar 900 empregados já de uma usina de Cubatão que tem em torno de 2.000 pessoas. A Estela Washington voltou aqui. Desculpe, achei que fosse o prefeito de Santos. Desculpa, prefeito errado. Não precisa pedir desculpa não, Estela. Quando tiver o prefeito por aqui, a gente volta com a sua pergunta. O Adriano Cesário, a Selma Oliveira, a Marley Pierrutini, desejando bom feriado para o Nicolau. A Caroline Berlardi está perguntando para o prefeito Ademário. O prefeito já respondeu isso? Não, a Caroline está aqui, olha. Prefeito, quando reabrirá outros serviços como o Detran? Essa flexibilidade de reabertura servirá para todos os setores? Pergunta a Caroline. Oi, Caroline, boa noite, né? O Detran, por se tratar de um órgão estadual, né? Ele não entra nessa primeira fase, né? E nós temos que acatar que lembrando, né, a quarentena continua, né, a retomada da economia através do plano estratégico de reabertura de alguns setores. Nós estamos seguindo aí, obviamente, o decreto do Estado. Então, nesse momento, estamos aguardando aí o decreto do governo do Estado, no segundo momento, fazer a deliberação do Detran. Tem mais participações? O Eric Silva, da banda Urban Chile de Santos, aqui sempre conectado. A Flávia Andrade, boa noite a todos. Te amo, Nicolau, diz ela aqui. O Miguel.
Esse Te Amo, Nicolau foi por minha conta. Foi do... minha esposa. Nicolau tá famoso aqui. Tá, essa é minha esposa, né? Ai. E o Miguel Laino Júnior tem mais participações no WhatsApp. Tem o Carlos. Carlos, boa noite. Boa noite, pessoal. É Carlos falando. Eu vi um comentário hoje no Google com o seguinte assunto: os países da Europa que estão com contenção do vírus, da coronavírus, ou seja, tiveram uma grande redução, só abriram comércio quando a incidência da virulência estava em 0,8, nunca antes disso. Ora, no Brasil, nós estamos com 3,0, tá? Então 2,2 acima dos países europeus. O risco, então, de abertura do comércio vai ser bastante grande, concordam? Ele está falando de coeficiente. Olha, eu entendo o seguinte, como é o nome? É o Carlos, É, né? O Carlos. Carlos, é nosso ouvinte aí, boa noite. Eu entendo que todos nós teremos contato com o vírus. Eu acho que o prefeito até concorda comigo. E, fatalmente, eu acho que a maneira de não se adquirir a doença, não ter contato com o vírus, somente após uma vacina, quando vamos poder conseguir ficar imunes. Hoje, parcialmente está imune quem já teve contato com o vírus e se imunizou. Caso contrário, não existe outra situação. É óbvio que isolamento é importante, principalmente para quem tem comorbidade ou tem alguma doença pré-existente, para exatamente não vir a falecer, né? Não vir a óbito. Agora, o isolamento, ele é mais para que a saúde pública, né, os hospitais, não tenham atendimento todo mundo de uma vez, aglomerado. Entra em colapso, porque realmente a única forma é esse isolamento. Mas, aos poucos, 70% da população é o que vai tender a estar se contaminando. Não vai ter outro jeito. Bom, vamos aproveitar essa sugestão do Carlos e trazer o boletim de Santos, os números da cidade. São 5.188 casos confirmados, 198 óbitos e mais 508 suspeitos. Depois a gente tem que fazer essa conta para saber se a gente está nesse coeficiente ideal que o Carlos falou de 0,8. O governo estadual vai custear leitos de UTI em Cubatão. São 10 dos 20 leitos UTIs para Covid-19 instalados no Hospital Municipal exclusivamente para atender pacientes com a doença. Além disso, o governo do estado irá repassar 7 novos respiradores para novas ampliações de mais 10 leitos já em planejamento pela Secretaria Municipal de Saúde. E o Nelson Reis, o nosso ouvinte, parabéns ao prefeito Ademário pelo trabalho que está fazendo na cidade na prevenção ao coronavírus, e esses leitos reforçam ainda mais e dá um pouquinho de tranquilidade para a população, não é, prefeito? Sim, lembrando que a cidade de Cubatão, né, tem uma estrutura, claro que não foi uma estrutura física montada por mim, mas nós temos que agradecer a Deus em primeiro lugar, o ex-prefeito Ney Serra, que montou aquele gigante com capacidade para 300 leitos. O Hospital Municipal de Cubatão, que é gerido hoje pela Fundação São Francisco Xavier. Isso foi de grande valia nesse momento para determinar o número de vidas que foram salvas. Enquanto outras cidades estão discutindo o hospital de campanha, uma extensão do hospital, muito prejudicado, né? Porque eu ouvi isso do Dr. Filipe, que é o nosso infectologista responsável pela nossa UTI, que o hospital de campanha, quando você precisa de um tomógrafo, não tem, quando você precisa de uma diálise, não tem, quando você precisa de uma farmácia, não tem, de um laboratório, não tem. Então ele elogiou muito a nossa iniciativa de estruturarmos os nossos leitos. Então, o governo do estado está ajudando a financiar os leitos que já estão abertos. A desorganização do governo federal, infelizmente, deixou a cidade de Cubatão de fora, né? Nós somos uma das primeiras a dar toda a estrutura para a habilitação dos nossos leitos. Nós ficamos de fora da habilitação do governo federal, e o governo do estado tem ajudado a custear, que é de grande valia, com a doação de mais 7 respiradores, que tem nos ajudado muito. Parabéns, é um trabalho conjunto de todo mundo. Obrigado, prefeito Ademário Oliveira, pela sua presença hoje no programa. Eu que agradeço, uma boa noite aos ouvintes, uma boa noite a todos. Rivaldo Santos, acabou, eu ia te fazer mais umas 30 perguntas, mas não dá tempo, só para te desejar boa noite. E sucesso amanhã nessa empreitada do plano de retomada econômica da cidade. Eu que agradeço pela participação, eu espero que
tenha mais convites para a gente esclarecer esse plano. Eu só queria aproveitar também e falar com a Estela, né? A Estela falou das calçadas, né? Da hora da praia, do ponto de ônibus. Eu já anotei aqui como ouvidor. Já fiz é aqui verdade. Não é de Cubatão, é de Santos, sim. Nós colocamos os gradis e às vezes uma colocação que não foi muito bem feita, né? Pode sim prejudicar o acesso dos cadeirantes, das pessoas com baixa mobilidade. Então eu vou aqui anotar, vou passar para a equipe que é responsável em colocar os gradis para poder deixar o espaço adequado para que os cadeirantes e os idosos, pessoas que têm dificuldade de locomoção, possam acessar a calçada. Mas, Obrigado, Rivaldo Santos, ouvidor municipal. Eu tenho que cortar porque a voz do Brasil está chegando, Nicolau Obeide. Eu que agradeço aí o Rivaldo, agradeço ao prefeito e os convido já de primeira mão que voltem. Claro, com certeza. Para você, ouvinte da Santa Cecília FM, uma ótima noite de quarta-feira, excelente feriado. A gente volta na sexta às 7h.